como fica o São Paulo nesse sábado, dia seguinte à aprovação da abertura do processo de impeachment contra Júlio Casares, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Logo de cara pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de notícias, começamos o nosso bate-papo de hoje. O Ivo Maniga, Nicola, e o Zenon teve algum avanço? Ivo, acho que essa pergunta ela pode ser respondida sobre o Zenon, mas também a respeito do Julian Fernandes. Embora a gente precisa ser bem honesto e sincero, todas as negociações estão meio que em compasso de espera, porque quem assina a contratação de um atleta é o presidente. Embora as negociações sejam tocadas pelo Rui Costa, a palavra final, a canetada final é do presidente. E o Júlio Casares não tem condição nenhuma de assinar qualquer coisa. A tendência é que o Harry Massi seja o novo presidente do São Paulo até dezembro e vai caber a ele tomar essa decisão. Mas, de qualquer forma, tem uma resposta importante para essa sua pergunta. A ideia do São Paulo é utilizar a grana da venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino para tentar a contratação de um meio atacante. Pode ser o Zenon, pode ser o Julian Fernandes. E aí, só para explicar, o negócio com o Red Bull Bragantino está fechado em 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Essa venda depende apenas do presidente. E o Júlio Casares preferiu deixar essa assinatura para depois da votação, tá bom? Thiago Salazar, da Gazeta, informou que o Dorival estaria perdendo a paciência com o Martini. Será que ele pode ser negociado com o São Paulo na troca com o Alisson? William, essa especulação de que o Martínez interessa ao São Paulo foi divulgada pelo pessoal da ESPN. O que eu fiz? Eu mandei mensagem para o Diogo Silva, que é o representante do Martínez, e o Diogo garantiu que não existe negociação entre as partes. É só importante registrar que todos os jogadores que atuam no Brasil e estavam na Venezuela já voltaram para cá. O único que ainda não conseguiu voltar foi o Martínez, o mesmo que havia tido enormes problemas para retornar na última data FIFA, alegando que houve um problema com o passaporte do filho, que nasceu nos Estados Unidos, enfim, um verdadeiro caos. O Martínez já mostrou que não é um jogador confiável, né? Se o São Paulo tiver o mínimo de cuidado para buscar informações, vai perceber que essa troca não seria boa para o tricolor, embora o próprio presidente já tenha afirmado que não vai fazer negócio. Hoje eu conversei com pessoas próximas ao Júlio, né? E, cara, uma dessas pessoas falou: Nicola, o Júlio precisa ir embora. Eu falei: mas por quê? Me surpreendi, né? Nicola, porque a presença do Júlio aqui está fazendo mal para todo mundo, que não tem nada a ver com qualquer suspeita. Eu falei: me explica. Aí ele falou: você viu uma matéria do Ministério Público convocando gente do futebol, gente do marketing, gente do jurídico. O Ministério Público está fazendo uma verdadeira, como é que eu posso explicar? Uma verdadeira caçada às bruxas. Até o Muricy Ramalho foi convocado para prestar esclarecimento. Já tem gente achando que o Muricy tem envolvimento, que é suspeito, não é nada disso. A verdade é que o Muricy vai ser ouvido porque existem pessoas que trabalham com o Muricy no departamento de futebol e estão sob suspeita, e aí a polícia e o Ministério Público querem entender a atuação desses profissionais em específico. E o Muricy vai lá como testemunha. Mas está pegando mal para todo mundo. E imagina-se no São Paulo que com a saída do Júlio Casares isso possa mudar, tá bom? Nicola, tem alguma informação sobre o Alisson? Tem algo sobre Bidu e Kaique? Vamos lá, Luba. O Alisson não deve ficar no São Paulo. A avaliação é de que o custo-benefício dele é ruim. Se o Dorival adora, e adora mesmo, o Alisson, até porque foi o Dorival quem transformou o Alisson de um jogador que vivia com depressão para um atleta que esteve numa pré-lista de seleção, o Crespo não vê o Alisson com todo esse moral, com todo esse potencial. Ontem o Alisson nem foi relacionado para a partida contra o São Bernardo, e o São Paulo está aguardando um acordo com o Corinthians. O ponto é: o Corinthians não tem grana para pagar, e os caras estão tentando achar uma composição de troca de jogadores. O primeiro nome que o São Paulo pediu foi do Ranieri. O Corinthians disse que não libera o Ranieri. Depois sugeriram o Martínez. A informação que eu tenho do empresário do Martínez é de que ele não vai para o São Paulo. Também não acho que o São Paulo gostaria de incluir essa negociação. Ontem até mandei mensagem para o Rui Costa sobre o tema e ele não me respondeu. Falaram em Héctor Hernandes, chance zero. São Paulo tem 3 centroavantes, o Héctor é super mal avaliado no futebol brasileiro, está treinando separado, não tem chance nenhuma de esse negócio acontecer. Os dois que você citou, o Bidu, lateral esquerdo,
é que o Corinthians não pode perder o Bidu, porque só tem o Bidu como lateral. O Hugo não é confiável e o Angeleri não renovou, né? Não faz sentido para o Corinthians trazer o Alisson e abrir mão do único lateral esquerdo confiável. Sobre o Kaique, menino da base, né? Eu não tenho uma opinião formada, já mandei mensagem, respondeu. Tinha mandado no começo da live a pergunta para uma fonte lá no São Paulo. Queria te perguntar se é verdade que houve avanço na contratação do Zenum. 0. Tá. A troca com o Corinthians avançou alguma coisa? Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer atualização sobre o tema, também já contamos para vocês. Edson Pinheiro, Martínez é um jogador sujo e desleal. É um Fagner ao quadrado. Deus me livre desse cara, representa o que há de pior no futebol. Ele aposentou o Oscar. Às vezes ele chega mais forte do que... Eu nem acho que ter um jogador que chega mais forte é muito ruim. O problema é que o jogador que chega mais forte é burro e é expulso, né? E o Martínez foi expulso algumas vezes, deixando o Corinthians na mão. Eu nem cogitaria a possibilidade de envolvê-lo nessa contratação, a pessoa já respondeu. Martínez por Alisson é chance 0? Eu perguntei. A resposta veio às 20h10, veio logo depois, 0. Tá? Então, Nicola, lateral do Mirassol, Lucas Ramon só vem no meio do ano? Não, Leonardo. O contrato dele com o Mirassol termina no dia 4 de abril. Deve chegar no dia 5 de abril, tá? É importante registrar que o São Paulo fez algumas tentativas de comprá-lo, chegou a oferecer o Luan e o Tolói, mas não houve um acordo com o Mirassol. Cheguei a ouvir muita gente dizendo que a pedida do Mirassol era de R$500 mil. Informação que eu tenho, que vem do staff do jogador, é de que o São Paulo chegou a oferecer 500 mil, mas a pedida do Mirassol foi de R$2 milhões. E o São Paulo não é mais presidido por Júlio Casares. Na noite dessa sexta-feira, por 188 votos, houve a abertura de um processo de impeachment do presidente. Por conta disso, ele fica afastado de forma definitiva ou até que seja votada a Assembleia dos Sócios. Há um prazo de 30 dias para que os sócios sejam convocados e votem a favor ou contra o afastamento definitivo do Júlio Casares. A tendência é que o presidente do Tricolor, agora afastado, apresente sua carta de renúncia. Nessa sexta-feira, enquanto discursava para os membros do Conselho Deliberativo, Júlio Casares pediu para que esse processo de impeachment não fosse aberto e assegurou que, se isso acontecesse, apresentaria seu pedido de afastamento nesse sábado. Os conselheiros, por sua maioria, não entenderam e aceitaram o discurso do Júlio Casares. Foram 188 votos para a abertura do processo de impeachment e 45 votos contrários, além de 2 votos em branco. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Júlio Casares para saber quando ele apresenta essa carta de renúncia. A resposta ainda não apareceu, mas dá para cravar que Júlio Casares não permitirá que esse processo termine e vai se afastar do clube a qualquer momento. Harry Macis, 80 anos de idade, empresário e sócio do São Paulo desde 1964, assume o comando do São Paulo e deve ficar até dezembro, quando terminaria o mandato de Júlio Casares. O Macis é dono de um hotel na região da Consolação, no centro de São Paulo, além de uma rede de estacionamentos. Em seu primeiro discurso como presidente, ele disse, abre aspas, estamos vivendo um momento difícil. Existem investigações que precisam ser tratadas com seriedade. O que posso dizer com toda clareza é que o clube vai continuar funcionando, competindo e honrando sua camisa e sua história. A presidência, que começa hoje, tem o objetivo de cuidar do clube, agir com responsabilidade e transparência. Só para completar, registrar que o São Paulo precisa resolver, agora com o novo presidente, 3 situações do futebol. Rodriguinho deve ter sua venda confirmada para o Red Bull Bragantino, operação de $3 milhões, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. Tratativas entre São Paulo e Flamengo podem esquentar. O Flamengo segue insistindo na contratação do Marcos Antônio e topa ceder o Alan e mais dinheiro. Para completar, registrar que o São Paulo ainda cogita a possibilidade de uma troca envolvendo Alisson. Negociação com o Corinthians, porém, não avançou. O São Paulo ainda não encontrou um nome que agrade e que o Corinthians possa liberar. Muito bem, nação São Paulina, esse aí é o vídeo deste sabadão para você, trazendo as últimas novidades do São Paulo. Graças a Deus, o presidente Júlio Casares não faz mais parte do clube. O presidente foi aí afastado, né, da direção do São Paulo. Agora ele vai ter que assinar uma carta, né, de despedida ali.
né, saindo do clube, e o novo presidente já assumiu, né, que era o vice do Casares e vai assumir até dezembro. E agora as negociações no São Paulo devem andar para chegar reforços, ter algumas saídas também. Vamos ver como vai ficar o andamento do tricolor e esperamos que o São Paulo agora sim possa voltar às suas glórias, né? Voltar a conquistar títulos e brigar na parte de cima, aonde é o lugar de direito do São Paulo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Tricolor Paulista.